Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 22 até o verso 41. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, do verso 22 até o verso 41. A palavra de Deus diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amém. Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou. Ela tem tudo aquilo que precisamos saber. Ela tem tudo aquilo que serve para direcionar a nossa vida. Ela é um alerta de Deus para que possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. E é isso que nós queremos essa noite, mais uma vez, ouvir a Tua voz neste lugar. Nenhum de nós chegou aqui para ouvir doutrinas de homens, filosofias do mundo. Isso não nos preenche. O que precisamos é da palavra que sai da Tua boca, palavra que tem poder para transformar, palavra que alimenta o nosso espírito. Alimenta-nos essa noite, Senhor, pela Tua palavra. É isso que precisamos e é o que Te pedimos. E eu clamo a Ti, meu Deus, pela unção do Teu Espírito, para que eu possa ministrar a Tua palavra com verdade, debaixo do poder do Espírito Santo, para que barreiras sejam quebradas, toda barreira de entendimento, toda distração, para que nós possamos ouvir a Tua voz essa noite. É o que eu Te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Essa passagem, queridos, narra um dos últimos momentos da vida de Jesus. Jesus está para ser entregue, como ele termina o texto dizendo, no versículo 41, ele será capturado,
será açoitado, toda aquela história que nós conhecemos, até que será morto na cruz. Isso é praticamente aí o último momento da vida de Jesus na companhia dos seus discípulos, porque logo depois ele será levado e não vai estar mais com eles até a sua morte na cruz. Nesse momento crucial em que Jesus estava para enfrentar um dos maiores desafios do seu ministério, ele sabia que tinha vindo para isto, vindo com este propósito, mas não deixa de ser um desafio. A gente não pode esquecer que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. É divino e é humano. É divino, mas sente a dor do homem. É divino, mas sente o receio que um homem pode sentir diante de uma luta e de uma dificuldade. Jesus se fez homem para nos salvar, para salvar o homem pecador, para resgatar o homem, para sentir na própria pele o que é ser homem, conhecer as nossas fraquezas e limitações, como a própria Bíblia nos alerta. Então Jesus experimentou todas essas coisas e agora está diante de um momento crucial, de um momento de temor pelo que sabia iria lhe acontecer fisicamente. Jesus está ciente de tudo aquilo que iria enfrentar, um momento radical na sua vida. E ele acontece logo depois de um momento também muito agradável na companhia dos seus discípulos. Não esqueça, nós começamos a ler o texto, ele estava na ceia, estava naquele lugar que foi preparado para ali ter uma ceia com os seus discípulos. Só os mais íntimos foram chamados para aquele momento. Era um momento íntimo com os discípulos, um momento agradável, um momento em que ele ainda deu lições aos discípulos, um momento em que ele ainda manifestou a sua graça entre eles, e também foi um momento em que ele ensinou algumas coisas aos discípulos. E diz a Bíblia que eles terminam aquele momento cantando um hino. Veja, algo bastante agradável, uma reunião de comunhão, uma reunião que traz alegria ao coração. E agora, poucos momentos depois dessa reunião de comunhão, ele está agora sozinho, num jardim, em oração, em profunda aflição, como diz aqui a palavra de Deus. Hoje mesmo pela manhã, eu disse à igreja que todos nós podemos enfrentar aflições. O tema pela manhã foi angústia, angústia no coração, que nós podemos experimentar em determinados momentos da vida. E aqui está um exemplo de que o próprio Senhor Jesus passou por esse momento. Se ele passou, quem sou eu para querer não experimentá-lo ou ser livre completamente das aflições? Talvez alguns se enganem dizendo que o fato de serem cristãos, crerem em Jesus, é uma garantia de que não terão problemas alguns. Não é verdade isso. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Aflições fazem parte da vida. Momentos assim podemos passar. O próprio Jesus passou e a Bíblia nos descreve como foi agonizante aquele momento para ele. Foi um momento de agonia, como está escrito aqui. Mas o que esse texto tem para nos ensinar? Que vamos passar por problemas é óbvio. O problema é como enfrentar, como vencer, como superar e como passar por isso. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, outra versão diz, no mundo passais por aflições, não quer dizer que eu vou permanecer na aflição. Quer dizer que eu vou passar por ela. Eu vou chegar do outro lado. Eu vou atravessar a tribulação. Não quer dizer que eu vou ficar preso a ela, mas eu preciso aprender a passar por ela. Porque para muitos ela pode ser também um momento de desistência, um momento de profunda depressão, e aí ficar preso à tribulação. Eu não quero ficar preso à tribulação. Você quer? Eu não quero. Eu posso passar por ela, mas eu vou vencê-la. Eu vou atravessá-la. Eu vou chegar do outro lado. Então, como enfrentar é a grande lição que nós podemos tirar desse texto, olhando para ninguém menos do que Jesus, o nosso maior exemplo. Como é que Jesus enfrentou esse momento de profunda angústia?
E algumas coisas aqui no texto me chamam a atenção. Primeiro, vamos ler aqui o versículo 32. Veja, eles acabam de sair da ceia, e aí diz assim o verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Esse lugar chamado Getsêmani era, na verdade, um jardim, o jardim conhecido como Jardim das Oliveiras. Um jardim cheio de oliveiras. E Getsêmani é um nome que significa o lagar da oliveira. Amassar a oliveira para extrair dela, amassar a oliva para extrair dela o óleo. Era um lugar assim denominado. Mas era um jardim que Jesus frequentou em diversos momentos do seu ministério. Era um lugar costumeiro de oração. Um jardim é o lugar escolhido por Jesus. Veja, ele sabia o que estava para acontecer. Mas para onde ele vai? Ele vai para um jardim de oração. Isso somente, irmão, já nos dá um pouco de lição para nossas dificuldades. Veja, no jardim é o lugar para onde ele vai, que é um lugar de serenidade, é um lugar de paz, é um lugar para ter comunhão com Deus. É um lugar para ele mostrar que está preparado para aquele momento. E era, como eu disse a você, um lugar costumeiro de oração. No versículo 26, a Bíblia diz: tendo cantado um hino, saíram para onde? Para o Monte das Oliveiras. Nesse lugar, Jesus ia diversas vezes para orar, para ensinar aos discípulos, para conversar com eles. Era um lugar que fazia parte da sua vida, mesmo ele sabendo que Judas conhecia o lugar. É ou não é? Quem iria traí-lo? Judas. Quem iria entregá-lo? Judas. Para onde ele vai? Para o lugar que ele sabe que Judas conhece também. Para o lugar que ele sabe que Judas vai ali certamente entregá-lo. Então veja como Jesus enfrenta. Ele enfrenta, ele não foge. Dá para entender isso? Irmãos, a melhor maneira de nós vencermos as nossas tribulações é enfrentando-as e não fugindo delas. Tudo aquilo que me faz fugir acaba se tornando maior. Quanto mais você corre, mais o bicho-papão pega, sabia disso? Quanto mais você tenta fugir, mais o medo aumenta. A melhor estratégia é enfrentar. E Jesus enfrentou com toda a serenidade necessária, num jardim de oração, num lugar conhecido, e que ele sabia que seria achado ali por Judas. Porque o seu propósito não é fugir, porque ele sabe do controle de Deus sobre todas as coisas. Você sabe disso na sua vida? Você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então você conhece que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo das coisas que não são agradáveis. A Bíblia não diz que só as coisas agradáveis cooperam para mim. Pelo contrário, até as ruins vão cooperar para o meu bem. Então Jesus não foge de Judas, não foge para um lugar para onde ele não seria encontrado, porque ele sabe do propósito de Deus. Mas ele vai para um lugar conhecido e vai para um lugar de oração, de serenidade. Então eu estou enfrentando uma luta, você está enfrentando. Primeiro, em frente mesmo. Não fuja. E em frente em oração. Em frente na serenidade. Nunca vi uma pessoa desesperada conseguir resolver um problema. Não acontece, irmãos. Quando vem o desespero, vem a falta de juízo. Quando vem o desespero, vem a falta das faculdades mentais. E aí eu não consigo pensar, não consigo raciocinar. Então, a primeira coisa a fazer para enfrentar as nossas lutas é, de fato, enfrentá-las, mas com serenidade, com tranquilidade, com confiança em Deus. Deus está no controle. E Jesus me mostra isso ao escolher esse lugar. Outra coisa que chama a atenção é que ele mostra aqui sabedoria, porque daquele lugar, certamente ele tinha muitas lembranças. O Monte das Oliveiras, procura na Bíblia quantas vezes a Bíblia fala sobre esse lugar. Jesus tinha certamente ali muitas lembranças
de momentos bons da sua vida, com os discípulos, ensinando, orando, pregando para eles, pregando para pessoas. Era um lugar familiar, era um lugar que certamente era aconchegante naquele momento. E a solidão daquele momento era apropriada à oração que ele precisava fazer, ao clamor que ele precisava fazer. Então, veja, o que ele está aqui nos ensinando? Sabedoria, como eu disse hoje pela manhã, quero trazer à memória o que me dá esperança, irmãos. A pior coisa que tem a fazer no momento de tribulação é ficar pensando nela. A pior coisa que você tem a fazer é ficar remoendo aquelas coisas que estão na tua mente. É bom estar num lugar que te traga esperança. É bom estar num lugar onde você possa buscar a presença de Deus, porque só ela é o verdadeiro consolo, como nós vimos hoje aqui pela manhã. Só essa presença é o verdadeiro consolo, só a palavra de Deus é o verdadeiro consolo que nós precisamos. Então não adianta o desespero, não adianta ficar atribulado. A tribulação já é real, o que eu preciso agora é de sabedoria, trazer à memória coisas boas, pensar nas coisas boas que vivi, nas coisas boas que Deus já me proporcionou, para que eu não perca o juízo diante das perdas e das lutas da vida. E Jesus também, ele nos dá aqui uma lição, também através desse lugar escolhido por ele. Porque, veja bem, quando o homem pecou, aonde o homem estava? No paraíso, né? Mas onde era esse paraíso? Como é que era chamado o paraíso? Jardim do Éden. Foi num jardim que o homem colocou tudo a perder. E foi num jardim que Jesus resgatou tudo que o homem perdeu. Foi num jardim que ele escolheu. Há uma simbologia importante aqui para resgate. Num jardim maravilhoso, com tudo do bom e do melhor, o homem colocou tudo a perder com a sua desobediência. Mas num jardim também maravilhoso, Jesus conquista de novo tudo aquilo que nós perdemos. Ali, naquele momento de aflição, ele sabe o que está para acontecer e ali ele vai resgatar, através da entrega da sua vida, tudo aquilo que o homem perdeu com o pecado. Há uma lição nesse texto também. Jesus teve ali a sua alma esmagada. Como eu disse aqui, Getsêmani, o lugar de esmagar a azeitona para que ela produza óleo. Jesus teve a sua alma esmagada naquele lugar. A narrativa do texto bíblico fala da aflição que ele sofreu. Não é uma coisa teatral, não é uma coisa de mentirinha, como alguém pode pensar, mas é um sentimento real. E você leu comigo aqui como foi a oração de Jesus. Os textos bíblicos dizem que ele chegou a suar sangue. Para isso acontecer, você tem que estar numa profunda aflição, para que o sangue se misture ao suor. Foi algo real e verdadeiro naquele momento. Houve ali um verdadeiro esmagamento da sua alma. Como diz a Bíblia em Isaías, ao Senhor agradou moê-lo. Ele foi moído, e a Bíblia diz, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E o que ele fez naquele jardim? Além de tudo isso que eu já disse a você, o que Jesus vai fazer ali é orar em primeiro lugar. Mas também, veja só um detalhe do versículo 34. Ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e façam o quê? Vigiai. Veja, Jesus cuidou dos seus discípulos. Ainda naquele último momento, ainda naquele momento de dor, de tristeza profunda, de angústia, ele ainda assim está ensinando, ainda assim está cuidando dos seus discípulos. Por que ele diz aos discípulos, fiquem aqui e vigiem? Porque, irmãos, ele está nos ensinando que todos nós precisamos vigiar. Para que a gente vigia, irmãos? Qual o sentido de vigiar? Primeiro é para não ser surpreendido. Quando é que somos surpreendidos? Quando não estamos vigilantes.
quando o pecado nos surpreende, quando baixamos a guarda, quando vem o ladrão, quando não se espera, quando não se está preparado, quando não se está vigilante para aquele momento. É nesse momento que somos mais frágeis. E Jesus ainda nesse momento está tratando desses discípulos. Está dizendo, vigiem, orem, para que vocês não caiam em tentação. E isso não seria só naquele momento. Isso seria a partir dali, para todo o ministério daqueles homens. Era uma lição para toda a vida. É uma lição que ficou para a igreja. Essa palavra não serve para nós, igreja? Quando Jesus diz vigiar e orar, está dizendo só para Pedro, Tiago e João? Será que não está dizendo para mim e para você? Veja, estou em luta, estou em tribulação, mas vigia, ora. Vigia, seja vigilante, seja atento ao que está acontecendo. Não se deixe levar pelo sono, porque isso não vai produzir nada. Interessante também que no versículo 33, a Bíblia diz, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Os versículos anteriores diz que eles foram todos a esse lugar chamado Getsêmani. Todos os discípulos que estavam na ceia foram para o jardim. Mas quando Jesus se afastou um pouco mais, ele levou 3. Quem ele levou? Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eram os mais íntimos. E aí, irmãos, a gente tem um problema com isso, né? Tem uma ciumada nessa hora, não tem? Poxa, Jesus levou Pedro, Tiago e João, não me levou, né? Por que eu não fui? Por que você não foi íntimo? Isso você não fala, né? A culpa é de quem convidou, não é sua, que não correspondeu para ser convidado, né? Mas ele chamou aqueles, porque aqueles eram de fato mais íntimos. Não que ele os amasse mais do que os outros. Não, Jesus ama a todos de forma igual, você crê nisso? Jesus não tem filhos preferidos aqui, eu creio nisso não, irmãos. Todos nós somos iguais diante de Jesus, mas alguns de nós têm mais intimidade com ele, isso é inegável. Isso é inegável. Não quer dizer que ele ama mais fulano do que o ciclano, mas alguns têm mais intimidade. E na hora da dificuldade eu vou procurar aqueles que têm mais intimidade comigo. É uma lição também que o Senhor está nos dando, de buscar também aqueles que têm mais intimidade. Na tribulação, eu disse pela manhã, não adianta a gente ficar contando nossos problemas para as pessoas. Isso não adianta, porque quem pode realmente resolvê-los é o Senhor. Mas eu disse também que é importante ter amigos. É importante ter uma pessoa com quem eu possa compartilhar, isso também é válido, mas não para aquela pessoa substituir Deus. Mas na hora que eu for escolher alguém para estar comigo na tribulação, quem é que eu tenho que escolher? Aquele que tem mais intimidade comigo e com Deus de preferência. Amém? Com quem eu vou compartilhar as minhas angústias? Não é com qualquer um, é com aquele que tem mais intimidade com Deus. Jesus chamou aqueles que tinham mais intimidade com ele, não porque ele gostasse mais desses homens. E, de fato, esses amigos dele, que assim foram chamados, estiveram ali perto dele, mas também essa amizade, essa intimidade, não impediu que ele também os repreendesse. A Bíblia diz, Deus disciplina a quem ele ama, graças a Deus, amém, irmãos? O fato de termos mais intimidade com Deus não nos livra da repreensão. No versículo 37, diz assim, voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora. Isso é uma repreensão ou não é uma repreensão? Ele não disse, coitadinho de Simão, está com soninho ele, olha, dorme, filhinho, dorme. Botou um cobertorzinho nele, né? Deixa ele aí dormindo. Jesus fez isso, irmãos? A gente às vezes acha que o amor é mimar. A gente acha que o amor é paparicar, é agradar. Amor também é repreender. Amor também é acordar e dizer, o que você está fazendo dormindo aí, cara? Nenhuma hora você conseguiu. Nenhuma. É para o seu bem que eu estou falando. Isso é amor. Deus nos ama assim. E a gente tem que aprender essa lição para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Nos cercar das pessoas mais íntimas. Claro, ter amizade com todos, ter comunhão com todos os irmãos, isso é normal, mas há uma intimidade maior para aqueles que são mais íntimos realmente de Deus e íntimos de nós.
A gente precisa realmente buscar isso. Mas isso não impede que haja também uma repreensão quando for necessária, e Deus nos repreende, irmãos. Por mais intimidade que a gente tenha, graças a Deus que Ele nos repreende. Porque a cada repreensão nos tornamos pessoas melhores. E foi ali, nesse momento de aflição, que Jesus orou e lutou intensamente, como diz a Bíblia. Versículo 35 diz: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Numa posição de extrema humildade, Jesus está orando. O que isso me ensina? Isso me ensina a corrigir um erro, queridos, que algumas igrejas ensinam por aí, de que você, na sua oração, deve exigir, deve determinar coisas de Deus, que você deve ordenar. Nem Jesus fez isso, queridos. Nem Jesus disse: Pai, eu quero não ir para a cruz. Não, ele disse: Senhor, se possível, passa o cálice. Mas não faz a minha vontade, faz a tua. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele também nos ensinou a orar dessa maneira. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não foi assim que Ele ensinou? Nenhum de nós vai vencer tribulações dando ordens em Deus, dizendo: Senhor, faz isso, faz aquilo, eu quero assim, eu determino, eu ordeno. Não, irmãos, nenhum de nós vai vencer tribulações dessa maneira. Jesus é o exemplo, Ele está nos ensinando a orar de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, é certo que Ele nos ouve. Está lá em 1 João capítulo 5. É certo que Ele nos ouve, mas tem que ser de acordo com a vontade dEle e não a minha. Eu sei do que eu quero. Quando eu estou em luta, quando você está em luta, você sabe o que você quer. Você sabe o que você precisa que a luta passe, não é isso que você precisa? Você precisa que haja um alívio, mas você tem que entender que há um propósito de Deus em todas as coisas e que todas elas cooperam para o bem. Então pode dizer sem medo: Senhor, se possível, faz isso aí que eu estou te pedindo, mas se não, faz o que o Senhor quiser, que é melhor do que eu posso imaginar. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Faz do teu jeito, Senhor, que é melhor do que o meu jeito. E Jesus está nessa posição de humildade, orando ao Pai. O que Ele está me ensinando? Humildade. O que Ele ensinou aos discípulos na última ceia, um pouquinho tempo atrás? Humildade. Lembra o que Jesus fez na última ceia? Pegou a toalha, pegou a bacia, lavou os pés, um a um dos seus discípulos, e disse: da mesma forma que vocês me viram fazer isso, façam vocês também. Ensinando humildade. Orando em aflição, ensinando humildade. Se possível, passa. Mas não faz o que eu quero, faz o que o Senhor quer. E nessa comovente repetição do seu clamor, ele orou. Versículo 36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Versículo 39, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, orando, a ponto de suar sangue, como diz a Bíblia Sagrada, mas jamais ordenando a Deus, mas jamais se colocando numa posição de dizer: eu mereço. Se alguém aqui merece alguma coisa, esse alguém é Jesus, é ou não é, irmãos? Se alguém aqui poderia dizer: Senhor, eu mereço, me livra disso, é Jesus. Nenhum de nós tem condição de dizer: Senhor, por que estou passando por isso? Nenhum de nós pode dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Por que me fez dessa maneira? Somos barro nas mãos do oleiro, não podemos reclamar com ele. Não podemos reivindicar nada, não podemos dizer: eu não mereço isso ou aquilo. Deus sabe todas as coisas e eu preciso me submeter a Deus, à vontade de Deus. Essa é a grande saída para as tribulações. Como eu disse a você, só para ilustrar, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, no versículo 44, está a narrativa mais detalhada sobre esse momento, aonde Lucas vai nos dizer o que aconteceu com Jesus. Versículo 44 do capítulo número 22 diz: e estando, como que ele estava?
em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A intensidade da agonia e da oração geraram este acontecimento físico na vida de Jesus. Outra lição que o texto pode nos dar, também importante para as horas de aflição, horas de aprendizado na escola de Deus. Versículo 38, leia comigo. Ele diz mais uma vez aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que isso quer dizer? Além das palavras aqui, é que ele pegou os discípulos dormindo mais de uma vez. Foi ou não foi, irmãos? Por mais de uma vez. Ele repreende a primeira vez, diz: Pedro, nem uma hora. Vai de novo orar. Quando volta, encontra o quê? Dormindo novamente. E o que ele faz? Dá uma surra? Não. Ele só diz: vigiai e orai. Entendam, vocês não podem cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne só vai se fortalecer se ela for influenciada pelo espírito. É através da oração, da vigilância, que a carne é controlada. Ela não se converte, ela é fraca, mas ela precisa ser dominada, porque senão ela domina. Sabe o que isso mostra para mim? É que ele soube desculpar os seus amigos. É ou não é, irmãos? No momento de maior aflição, que ele mais precisava deles ali, com ele orando, ele os encontra dormindo por 2 vezes. E nem assim ele vai romper a amizade com eles. Nem assim ele vai abandoná-los. Pelo contrário, vai ainda aconselhá-los, vai ainda dar uma palavra de direção à vida daqueles homens. Isso é uma lição, irmãos, porque muitos de nós, na hora da angústia, na hora da tribulação, ficamos até de mal com pessoas, né? Brigamos com os outros, estamos tão dominados pelos nossos problemas, que passamos a ser vingativos, que queremos nos vingar daqueles que não nos ajudaram, daqueles que não souberam ser nossos amigos. Mas eu também tenho que saber ser amigo do outro. E ser amigo também é perdoar, não é, irmãos? Ser amigo também é saber que nem todos vão atender às nossas expectativas. Jesus ensinou aqueles homens durante 3 anos, e até aquele momento eles ainda não estavam prontos, ainda estavam aprendendo, ainda estavam na escola. A vida é assim, queridos, a gente tem que aprender a perdoar. Se você quer ser livre, passar pelas suas tribulações e não permanecer nela, aprenda a ter um coração perdoador, porque um coração amargurado de espírito, ele vai ficar cada vez mais amargurado. Se na tribulação te produz um coração amargurado, quanto mais você se amargurar com os outros, mais amargura você vai engolir. Então é importante, mesmo na tribulação, ter um coração perdoador. Porque sabe o que faz as coisas serem retidas? A Bíblia fala sobre isso. Se você perdoa os pecados, eles são liberados, mas se você os retém, eles permanecem. E qual a vantagem de permanecer um pecado, um erro? Nenhuma. O bom é liberar perdão, liberar, irmãos. Porque senão você também fica retido na tribulação e ela não passa. Todos aqueles que reagem a uma tribulação com o coração amargurado, angustiado contra os outros, culpando os outros, todos esses vão experimentar mais tempo da tribulação. Ainda não sofreram o suficiente para aprender que precisam ter um coração liberal, perdoador. Jesus está me ensinando a ter esse coração perdoador. Nos últimos momentos da sua vida, tinha todas as razões para ficar profundamente triste com aqueles homens. Ele não faz isso. Repreende, sim, quando é preciso, mas, ao mesmo tempo, perdoa, ao mesmo tempo ensina, ao mesmo tempo repete as mesmas coisas. Tudo que já tinha dito, ele diz de novo, aconselha novamente, continua investindo. Graças a Deus que Deus é assim, né? Graças a Deus que Ele continua investindo na gente. Quantas vezes você já ouviu palavras
Quantas vezes você já ouviu conselhos de Deus e não obedeceu? E aí você ouve de novo, porque Deus te dá mais uma chance. E aí você escuta mais uma, e você recebe mais uma palavra. Ele continua ensinando, porque não desistiu de nós. Assim Jesus faz. Graças a Deus por isso. E uma lição também tremenda que esse lugar me dá, o Calvário, o Getsêmani, não é? O Jardim das Oliveiras, o Monte das Oliveiras. Uma lição que esse lugar também dá é que foi ali que Jesus venceu. Veja, ele estava ali lutando em oração. No versículo 35, como a gente leu, ele diz: se possível, passa de mim este cálice. Mas ele venceu no momento em que ele diz no versículo 36, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Esse é um grande exemplo para a nossa vida, para a nossa vitória, irmãos. A vitória não é Deus fazer o que eu quero. A vitória é Deus fazer a vontade dEle. O que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Crê nisso? Então não questione. Crê nisso ou não crê nisso? Se crê, é boa. Mas não parece boa, mas é. É agradável, mas não parece agradável, mas é. É perfeita, mas não parece, mas é. Porque é a vontade de Deus. E quando ela se cumpre, é a melhor coisa. Eu posso não entender agora, mas eu vou entender mais à frente. Jesus venceu quando disse isso: não seja o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. E aqui há um exemplo para nós de paciência. Mesmo sabendo que ele tinha poder sobre todas as coisas, ele se submete à vontade de Deus. Imagina nós, que não temos poder nenhum, e queremos reclamar com Deus. Onde está escrito que Jesus tem poder? Abra aí Mateus 26. Mateus 26, versículo 53. Olha só que detalhe interessante. Em Mateus 26, no verso 53, olha o que Jesus diz quando foram prendê-lo. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Você tem esse poder? Vou orar aqui, vai vir 12 legiões de anjos me guardar. Não, eu não tenho esse poder, mas Jesus tinha esse poder. Mas ele abriu mão do poder, deixou ser preso. Ele disse: vocês acham que eu não poderia? Alguém precisa me defender? Pedro tentou defendê-lo. Ele diz: alguém precisa me defender? Não, eu tenho todo o poder. Poderia pedir e meu Pai mandaria. Mas ele não disse isso, ele disse: se possível, passa, mas não faz o que eu quero, faz o que o Senhor quer. Essa é a vitória, esse é o princípio da vitória, queridos. E como é que Jesus enfrentou esse momento e os inimigos que estavam ali para prendê-lo? Ainda em Mateus 26, nesse versículo aí que a gente leu, um pouco depois dele, o versículo 55, Mateus capítulo número 26, versículo 55. Naquele momento, disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Veja como ele enfrenta o inimigo. Ele enfrenta com coragem, irmãos. Sabendo da missão, sabendo do que Deus estava fazendo, que Deus estava no controle, mas ele enfrenta, não com pedras ou espadas, mas com a palavra. A nossa arma é a palavra. Ele diz para os soldados: por que vieram me prender aqui agora? Todo dia estive lá no templo, por que não me prenderam quando eu estive lá? Foi uma covardia? Foi algo ardiloso? Foi algo maquinado contra ele? Longe da população? Foi algo planejado? Mas ele enfrenta com a palavra. Ele diz: a nossa arma, irmãos, é a palavra. Nossa luta não é contra carne ou sangue, contra principados e potestades. E tudo isso é vencido com a palavra de Deus. Ela é a nossa espada, diz a Bíblia. É com ela que nós ferimos o inimigo.
não com a espada desse mundo, mas com a palavra do Senhor. E foi assim que Jesus enfrentou. E veja o efeito que isso causou. Nós encontramos essa história em João capítulo 18. São detalhes que cada evangelho vai nos dando a respeito do mesmo acontecimento. Em João capítulo 18, versículo 6, está escrito assim: quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. A palavra de Jesus os fez cair por terra. Ele disse, sou eu. Não precisou ninguém acusá-lo. Ele mesmo se colocou, se entregou. Mas no poder da palavra, os inimigos que vieram caíram por terra. Aqueles soldados tomaram um impacto que não foi de Jesus, mas foi do poder de Deus. Depois se levantaram e o prenderam, mas foram impactados naquele momento pela palavra. O que causa mais impacto, irmãos, na nossa vida é a palavra que sai da tua boca. É isso que tem que impactar as pessoas. Não a nossa força, não a nossa violência, mas a palavra dos nossos lábios. Deus nos deu poder na palavra. Não o poder de Deus Criador, mas o poder de anunciar o Evangelho, o poder de sermos bênção na vida das pessoas, o poder da palavra contra o mal, o poder de repreender o mal. Todo esse poder nos foi dado por Jesus. E Ele mostra tudo isso naquele último momento. E por fim, o versículo 8 de João, capítulo 18, onde estamos lendo, diz assim: então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Primeiro eles caem por terra, depois ele volta a dizer, sou eu, podem me levar, mas deixem os meus discípulos. Ainda num último momento, está protegendo as suas ovelhas. Está rendendo a sua vida, mas protegendo os que são seus. Agora eu te pergunto, você está vivendo uma tribulação? Você está vivendo um problema? Você não acredita que Jesus protege você, irmão? Você não acredita que Ele poupa você? Ele se coloca no lugar, Ele se coloca na frente. É a mim que vocês querem, deixa esses aqui. É assim que nós vencemos o mal. Jesus vai à nossa frente. Jesus nos dá a vitória. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a igreja de Jesus aqui? É você? As portas do inferno não prevalecerão contra você. Não é porque você é bom, mas é porque Jesus vai à sua frente. É Ele que enfrenta o mal em primeiro lugar, é Ele que combate antes de mim. Então essa é a segurança que nós temos para com Ele. Ele vai depois dali para a cruz, dali Ele vai ser muito castigado, mas a cruz será transformada num reino, num trono de vitória. E essa é a marca da sua vitória. Para o mundo, a marca da sua vergonha. Para Cristo, a marca da vitória. Por isso a cruz, vazia, mas a marca da vitória. A vitória foi na cruz. Na cruz, Jesus conquistou a maior das vitórias. E aí eu preciso aprender com Ele. Quando o homem diz a Deus, faça-se a minha vontade e não a tua, o paraíso acaba e a terra vira o inferno. Não foi assim com Adão e Eva? Eu não quero saber da vontade de Deus. Mas ao contrário, quando o homem diz, faça a tua vontade e não a minha, aí ele conquista o paraíso de volta para a gente. Aprenda com Jesus, amém? E você vai enfrentar qualquer luta e vai vencer, em nome de Jesus, amém? Quero orar com você. Se você essa noite chegou aqui debaixo de tribulação, de luta, de angústia, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos colocar a nossa fé em unidade com Deus. Vamos vigiar e orar. Se é o caso de você ter chegado essa noite na angústia, na tribulação, num problema para ser resolvido, numa luta que tem te abatido, Deus está aqui para te ajudar. Basta você vigiar e orar. Alguém mais quer vir aqui fazer essa oração?
Aproveite esse momento e coloque diante de Deus a tua vida. E diga como disse o Senhor: Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade, não a minha. A tua vontade é perfeita. A tua vontade é boa. A tua vontade é agradável. Eu me submeto ao Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o Senhor cuida de mim e me guarda, mesmo quando eu passo pelo vale da sombra da morte. O Senhor está comigo. Mesmo quando eu enfrento as maiores tribulações, eu passo por elas e eu as venço no poder do nome de Jesus. Senhor, eu te peço, cuida dos meus irmãos aqui. Eu não sei qual o problema de cada um, eu não sei qual a luta que estão vivendo, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece. Nesse momento estão aqui em submissão ao Senhor, não exigindo nada, mas clamando: Pai, faz a tua vontade na minha vida. E essa vontade boa, perfeita e agradável há de se realizar para a glória do teu nome. Usa teus filhos aqui, Senhor, como instrumentos em tuas mãos e ensina a cada um deles que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam. Abençoa teus filhos, Pai. Eu oro junto com a igreja por cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus te dê a paz, Deus te dê a vitória, em nome de Jesus. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Aqueles que são cristãos estão convidados a participar. Mostrando-me o caminho.
Glória a Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor, obrigado pelo pão que partimos, pelo que ele representa, o teu sofrimento, que foi até o fim por nossa causa, que enfrentou a dor, o abandono por nossa causa. Por essas feridas fomos sarados, fomos curados do maior dos males, o pecado que nos domina e que nos leva para as trevas. O Senhor nos resgatou de lá, através da morte na cruz do Calvário. E aqui estamos para lembrar desse momento e apenas dizer obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que foi feito por nós. Abençoa o pão que partimos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. E este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Nessa aliança fomos inseridos, por este sangue fomos purificados. E aqui estamos para beber o cálice da salvação, dando graças a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Obrigado, Jesus, pelo sangue precioso vertido por nós, pela aliança que fizeste conosco. Lembra-nos desta aliança em relação aos nossos irmãos, em relação à igreja. Fortalece a tua igreja nesse lugar, os laços de aliança entre nós, Pai, estejam cada vez mais fortalecidos. Lembra-nos, Senhor, de todos os benefícios que recebemos do sangue que foi derramado por nós. Abençoa este cálice, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, tomamos dele todos. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. A vontade é o meu prazer. A vontade é o meu prazer. A vontade é o meu prazer. Recebe o nosso culto, Senhor, essa noite. Louvamos ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus.